Olá, eu sou a professora Bruna Nicoleto Guerck, professora do curso de nutrição da UX e integrante do NAPSE, o Núcleo de Apoio à Pesquisa Científica do Hospital Geral de Caxias do Sul. Esse vídeo vai abordar as diferenças entre um artigo original, uma revisão narrativa e uma revisão sistemática. O que difere em cada um desses modelos de publicações, né, em termos de estrutura, em termos de conteúdo, como que a gente identifica essas diferenças. Isso vai ser interessante quando a gente está escrevendo o nosso trabalho, fazendo um referencial teórico, uma introdução, e a gente quer descrever sobre determinado assunto. Em alguns pontos é interessante a gente buscar evidências em artigos originais, em outros pontos é interessante a gente ter uma revisão sistemática ou até mesmo uma revisão narrativa sobre o assunto. Então, o primeiro passo é identificar as diferenças entre essas estruturas. Eu começo projetando para vocês aqui um dos trabalhos, que foi meu trabalho de doutorado, que a gente fez um estudo original. Então, a ideia aqui é poder mostrar alguns exemplos para identificar na prática as diferenças dessas estruturas. Como é que a gente identifica um artigo original? Um artigo original, geralmente, né, ele pode ser chamado também de artigo de pesquisa, né, que research article, onde a gente vai ter uma estrutura que já começa lá no nosso resumo, de introdução, objetivo, metodologias, resultados, né? Uma discussão lá no artigo na íntegra e a conclusão, tá? Um outro modelinho, rapidamente, aqui é um trabalho de conclusão de curso que eu orientei, que avaliou o conhecimento nutricional de frequentadores de academia. Então, da mesma forma, a gente já identifica aqui introdução, objetivo, a metodologia já descreve aqui quem é a nossa amostra, são indivíduos usuários de suplementos, e os resultados da mesma forma, eu também vou ter aqui toda essa descrição de dados, tá? Isso é diferente, por exemplo, de um estudo de revisão, tá? Qual que é a diferença, então, para uma revisão narrativa e uma revisão sistemática? Vou apresentar primeiro um modelinho de revisão narrativa. A revisão narrativa, ela não tem nenhum critério delimitado. Ela aceita tudo que o autor ou os autores quiserem descrever, né? Então, se a gente já começar a ver pela estrutura, esse também é um trabalho que veio do meu doutorado, que a gente, né, descreveu o papel da progranulina, esse hormônio do tecido adiposo, em relação ao diabetes e função e doença renal, né? Então, aqui a gente já identifica no próprio resumo que a gente não tem aquela estrutura de introdução, materiais e métodos, resultados, né, conclusão. Aqui, geralmente, é um texto em sequência contínua, ele é um texto corrido, onde a gente vai ter um pouco sobre essa informação da progranulina, né? Então, a gente traz, assim, um background do que existe sobre progranulina, tá? E o que é essa revisão? É comum também a gente ter aqui, né? Aqui nós discutimos, né, os potenciais, ou nesta revisão nós discutimos, os dados sobre determinado assunto são apresentados, tá? A estrutura do texto completo também vai ter, né, um pouco de diferença, ela vai ter, né, até pode ter uma introdução, aqui a gente dividiu, depois entrou efetivamente na revisão, mas geralmente aqui a gente vai ter tópicos mais abrangentes, a gente não vai ter toda essa descrição de passo a passo. Aqui são conteúdos que são descritos, né, dentro de cada assunto, tá? Podem ter imagens também, mas geralmente a gente não tem, né, dados de pacientes. Aqui a gente vai ter mais a informação mais geral. Tá, sobre determinado assunto. Muitos estudos de mecanismos, de associações, acabam que, né, tem revisões narrativas sobre o assunto, tá? E elas também são bem interessantes. A diferença de uma revisão narrativa, como essa que eu estou apresentando para vocês, para uma revisão sistemática, que eu apresento agora na sequência, é que a revisão sistemática, ela tem um sistema para ser desenvolvida. Então, ela segue mais ou menos os passos de um estudo original, como a gente viu inicialmente, né, o primeiro exemplo, só que aqui, em vez de eu buscar uma amostra de pessoas, né, de pacientes, eu vou buscar uma amostra de estudos. Então, ao invés de eu ir, por exemplo, num serviço do Hospital Geral, eu vou ir no PubMed, eu vou ir em bases de dados que tenham esses estudos. Assim como no estudo original eu teria os pacientes no Hospital Geral, agora eu tenho, na revisão sistemática, eu tenho os meus estudos disponíveis em bases de dados de artigos, tá? Então, ela também segue uma estrutura como introdução, depois a gente tem aqui materiais e métodos, né? A gente tem resultados aqui também mais para frente, que, né? E conclusão também. Esse é um estudo de revisão sistemática também, de uma aluna de trabalho de conclusão de curso, uma aluna de TCC, que avaliou compulsão alimentar em candidatos à cirurgia bariátrica.
tá? Que estrutura a gente vai ter para identificar isso, né? Então, aqui a gente vai ter geralmente uma introdução, a gente também vai ter materiais e métodos, né? A diferença é que aqui eu vou ter esse passo a passo de como os artigos foram selecionados, como essas evidências foram buscadas, né? E aí depois eu vou ter aqui os meus resultados. É comum também nesse modelo de revisão sistemática a gente apresentar esse fluxograma, né? Por quê? Uma questão interessante é que na revisão sistemática o autor ele não vai selecionar os artigos conforme o desejo dele, né? Ele vai selecionar os artigos num sistema. Então, esses sistemas são definidos critérios de elegibilidade, né? Critérios de inclusão e exclusão, que são avaliados, então, ao longo, né, dessa leitura de títulos, depois de trabalhos na íntegra, né, para se chegar num determinado número. Então, por exemplo, a gente faz uma busca no PubMed, né, parte de um número aqui, por exemplo, 347, a gente vai excluindo com base naqueles que não atendem aos critérios de inclusão e chega, né, nos finais. Então, esses 6, por exemplo, que foram incluídos, né, a partir dessa leitura, são estudos que efetivamente respondem à pergunta de pesquisa, que é a questão ali da compulsão alimentar em candidatos à cirurgia bariátrica. Então, estes 6 estudos, depois eles vão ser detalhados aqui em uma tabela, cada um dos estudos, né, com uma descrição aqui, todas essa caracterização para se chegar numa conclusão. Tá? Aqui eu tô dando um exemplo para vocês de revisão sistemática. A gente ainda tem a meta-análise, né, que avalia todos esses dados juntos e faz uma análise estatística, que ela traz isso em números também, tá? Que também é bem interessante, né? Na verdade, é o topo da evidência, tá? Então, geralmente, quando a gente quer responder uma pergunta, a revisão sistemática com meta-análise é ainda o melhor, tá? Mas é importante a gente começar a identificar esses modelos, né? Justamente para poder entender né, como que cada estudo desses se apresenta para a gente poder também fazer uma seleção adequada na nossa redação de artigos, certo? Um ótimo trabalho!